Olá, pessoal! Mais uma aula comigo, Manuela, professora especialista no ensino da matemática. E a aula de hoje é sobre números decimais. Bom, gente, aí você pode ficar pensando, preocupado. Ai, agora os números vão ter vírgula, vai dificultar. Não vai não, vai facilitar a sua vida, porque os números estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia, os números com vírgula. Por exemplo, quando a gente fala em dinheiro, vai comprar alguma coisinha, aí vamos supor que você receba 25 centavos de troco. Aqui eu tenho uma moeda de 25 centavos, ok? Se eu tenho uma moeda de 25 centavos, esse dinheiro é representado com R cifrão, né? Símbolo do dinheiro, 0,25. Aí o número com vírgula. Quando a gente mede o tamanho de uma criança, de um bebê, né? Às vezes a criança já está com 1 metro e 12 centímetros. Isso dá 1,12 metros. Você vai entender esse significado. Quando se mede a temperatura também, às vezes a gente está um pouquinho febril, tomara que não. A gente liga o termômetro, coloca lá e vê quantos graus está a temperatura corporal da pessoa, né? Isso aí às vezes dá um número quebrado. Geralmente, sei lá, quando tá febril, tá com 38,1, 37,8,9, ou tá com temperatura cerca assim normal, 36,7. Então, a vírgula tá lá na temperatura. Quando a gente mede um ângulo, a gente precisa do transferidor e às vezes nem sempre o ângulo dá certinho. Às vezes o ângulo mede 90,4 graus ou o ângulo ele mede 15,2 graus, tá? Tem os números com vírgula. E também na massa, quando uma pessoa sobe na balança e vê quantos quilogramas a pessoa tem de massa, se engordou, se emagreceu, se ganhou massa magra, né, quem faz musculação, geralmente aparece número com vírgula. Se a pessoa está com, por exemplo, 55,5 quilogramas, né? Aí o número com vírgula. Então, gente, não é para ninguém ficar apavorado, porque os números decimais, chamados de números decimais, os números com vírgula, eles estão em diversas situações do nosso dia. Todo número com vírgula, ele acaba sendo dividido em uma parte chamada de parte inteira, que aí a gente tem os números da esquerda, que é a parte inteira, e a gente tem os números da direita da vírgula. A vírgula separa o número na parte esquerda e direita. A parte da direita é que a gente vai dar o foco da aula de hoje, que é chamada de parte decimal de um número com vírgula. A parte inteira a gente já estudou nos números naturais, né? O nome dessa ordem aqui é unidade, essa aqui é dezena. Se tivesse mais um algarismo seria centena, depois vem classe dos milhares, milhões, enfim. Nós vamos dar foco na parte decimal e conhecer o nome de cada casa decimal, né? Que a gente foi estudar. Neste exemplo aqui, o 54,123. O 4 ocupa a unidade simples, o 5 dezena. Qual seria, então, o nome de cada uma dessas posições? A primeira posição à direita da vírgula sempre vai se chamar de décimo. A segunda posição à direita da vírgula sempre se chama centésimo. E a terceira posição à direita da vírgula se chama milésimo. Lá a gente tem a parte inteira com a unidade, dezena e centena. Para cada vírgula a gente tem décimo, centésimo e milésimo. Então, voltando no nosso exemplo, quem está no décimo, que é a primeira posição? O 1. Quem está no centésimo? O 2. Quem está no milésimo? O 3.
É claro, gente, que os números decimais podem ter outras casas decimais. Depois do 3, seria décimo de milésimo, depois centésimo de milésimo, depois milionésimo e por aí vai. Só que eu não vou complicar muitas coisas, não. Nós vamos estudar basicamente, até décimo, centésimo e milésimo, tá bom? O próximo tópico que a gente vai estudar da aula de hoje é transformação de uma fração em número com vírgula. Como que a gente faz para transformar uma fração em número com vírgula? Bom, a gente já viu no estudo de frações que toda fração é uma divisão, né? Inclusive, algumas frações, elas viram forma mista, né? Enfim, neste caso aqui, eu vou dividir o 3 pelo número 4. E até agora, a gente sempre disse, não dá para dividir, não dá para dividir. Porque a gente estava no conjunto dos números naturais. Então, eu vou dividir o número 3 pelo número 4. E aí, você já começa com um problema, porque 3 é menor do que 4. Não dá para dividir. Como não dá para dividir, você inventa um zero aqui, só pode inventar zero, tá bom? Para que você consiga realizar essa conta. Só que para você ajustar, porque isso aqui não é 30, era para ser 3, para você ajustar, a primeira vez que você coloca o zero, você precisa vir aqui e colocar uma vírgula no número. Mas olha, aqui não tem número. Então, como não tem número, eu vou inventar um zerinho aqui. Mas se já tivesse um número aqui, eu não ia precisar inventar. Aí sim, eu posso dividir o 30 pelo número 4. 4 vezes 7 é 28. Então, eu posso muito bem dividir o 30 pelo 4. Coloco o 7 aqui. 4 vezes 7 é 28. Para chegar a 30, falta 2. E aí, 2... eu não posso mais fechar a conta. Antigamente a gente fechava assim mesmo, né? Agora não mais. Eu vou continuar a conta até dar resto zero. Eu tenho número para baixar? Não tenho, porque eu já usei esse 30 aqui todinho. Então eu vou inventar outro zero aqui. Virou 20. Eu vou botar outra vírgula aqui? Não. Porque a gente só coloca a vírgula na primeira vez que a gente inventa zero, tá? 20 dividido para 4 é o número 5, tá na tabuada. 4 vezes 5 é 20 e não sobra nada. Então, gente, o 3, aquele 3 do começo, dividido pelo 4, 3 quartos, é o mesmo que 0,75. Então, eu vou pegar a minha resposta e vou colocar aqui. Viu como é simples? Agora, nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos transformar esses números decimais, esses números na forma com vírgula, em números fracionários, em frações. E aí, gente, é muito, mas muito simples, tá bom? Sempre você coloca no denominador ou 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000, ou 100.000. Como que você vai saber quem vai ser o denominador? O denominador vai ser sempre 1 acompanhado de zeros, como deu para perceber, né? Potências de 10. Só que essa quantidade de zeros está totalmente relacionado à quantidade de números na parte de algarismos na parte decimal. Se só tiver um algarismo na parte decimal, o denominador vai ser 10. Se tivermos 2 algarismos na parte decimal, o número do denominador da fração vai ser 100. E no caso de 3 algarismos na parte decimal, você vai ter denominador 1000. E aí você pode perguntar, mas Manuela, uma fração não precisa de 2 números? Um no numerador e outro no denominador? E eu respondo que sim. O número de cima você já está vendo. É isso aqui que você está vendo. O numerador vai ser o próprio número decimal, só que sem vírgula.
Você elimina a vírgula e coloca no numerador. Então, vamos lá ao exemplo. 21,7, vamos transformar esse número em fração. Eu vou escrever esse número sem a vírgula aqui. E no denominador, como só tem um número, vai ser um zero apenas, vai ser 10. Acabou. Que fácil. E aqui, quem é esse número sem a vírgula? Você pode colocar 005. Ora, 005 é 5. E embaixo, quantos zeros eu vou colocar? Vai ser 1 com 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque aqui eu tenho 2 algarismos na parte decimal. Agora aqui, olha, vou escrever esse número enorme aqui sem a vírgula. Não pode esquecer de tirar a vírgula. Vou copiar o 7, o 1, o 2 e o 9. Sem vírgula nenhuma, veja. E aqui embaixo eu vou colocar o número 1000 com 3 zeros, porque eu tenho 3 algarismos na parte decimal. Viu que simples? Agora, pessoal, nós vamos à parte de leitura de um número decimal. Existem diversas formas de se representar a escrita desse número aqui. Por exemplo, ou a fala, né? Eu posso dizer que esse número é 7,12. Eu posso dizer que esse número é 7 inteiros e 12 décimos. Eu posso dizer que esse número é 712 décimos. Eu posso ainda dizer que esse número é 71 décimos e 20 milésimos. Eu ainda posso dizer que esse número é 7.120 milésimos. Gente, muita confusão, né? Só que a mídia, de um modo geral, costuma utilizar uma leitura bem básica, que é simplesmente dizer, e na matemática também, em outros meios também, dizer que esse número é o 7,12. Bom, essa parte da aula é sobre comparação de números com vírgula. E para comparar, a gente precisa desses símbolos aqui. Este símbolo primeiro é maior do que. Este é menor do que. E este, muito conhecido, significa igual, ok? Então, agora, nós vamos comparar usando alguns exemplos. Temos aqui 2 números decimais. E para comparar números decimais, você sempre vai olhar da tua esquerda para a sua direita. É comparado por posição. Então, eu vou olhar primeiro os números da esquerda. E o que já for diferente já diz quem é maior ou menor, beleza? Aqui eu tenho 4 na unidade simples e aqui eu tenho 3 na unidade simples. Ora, já está diferente. Quem é maior? 4 ou 3? Óbvio que é 4. Então, este número já é maior por causa disso. Não interessa quem são os outros algarismos. Eu poderia ter aqui o número 99977 na parte decimal. Esse número 4,3 ia continuar sendo maior do que isso aqui. Então, a abertura do símbolo fica para o 4,3. 4,3 é muito maior do que 3,4. Agora tem aqui outro exemplo, 4,03 e 4,30, 4,30. E aí você pode ver que eu simplesmente troquei a ordem dos algarismos da parte decimal. E isso faz toda a diferença. A gente diz que esses números são diferentes. E agora resta saber quem é maior ou quem é menor. Vamos lá, da esquerda para a direita. 4 e aqui é 4. Por enquanto tá igualzinho, né? Agora aqui é 0 e aqui é 3. Óbvio que 0 é menorzinho do que o 3. Então, isso já faz com que esse número aqui seja menor do que esse outro, não importando os outros algarismos. Então, a abertura não pode virar para esse símbolo. A abertura tem que virar para o maior número. Como esse é menor, a abertura é para o carinha de lá, ok? E agora eu tenho esse exemplo com 4,3
e o 4,30, tá? Vamos comparar por posição também, da esquerda para a sua direita. Aqui é 4 e aqui também é 4, tá igual? Aqui é 3 e aqui também é 3 no décimo, né? Aqui tem 3 décimos e aqui também temos 3 décimos. Por enquanto tá igual. Aqui eu não tenho mais nada, né? Não tenho nenhum algarismo aqui no centésimo. Não tem nenhum algarismo. E aqui eu tenho quem? Eu tenho 0. Gente, tem diferença entre nada e 0 aqui? Não. Então a gente diz que esses números são iguais. E tem mais, gente. 4,3 é o mesmo que 4,300, 4,3.000, 4,30.000, 300.000, porque todos esses zeros à direita da vírgula, quando eles estão lá no final, eles não valem de nada. Então, esses números são iguais. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre ordem crescente e ordem decrescente. Ordem crescente é quando é do menor para o maior. E ordem decrescente é o contrário, é quando é do maior número para o menor número. Então, nós temos aqui esses números embaralhados e nós vamos colocar na ordem crescente ali em cima. Pelo que eu estou vendo aqui, o menor número desses daqui é esse com 3 na unidade. Então, o menor número é 3,4. Comparando esses dois aqui, quem é menor? Aqui é igual, né? Na unidade simples. Aqui é 0 no décimo. Então, esse aqui é menor. Do menor para o maior. Então, o maior de todos é este aqui. Então, esses números estão organizados na ordem crescente, do menor para o maior. Agora eu vou organizar esses mesmos números na ordem decrescente, o que facilita muito. Se ele já está na ordem crescente, eu sei que o maior é esse. Então, aqui ele tem que ser o primeiro. Vou copiar aqui embaixo. Eles na ordem decrescente. 4,3 primeiro. Depois, quem vai ser o número maior entre esses dois? É 4,03. E o menor de todos, tá lá, 3,4. Então, esta é a ordem crescente do menor para o maior e esta é a ordem decrescente do maior até chegar ao menor valor. Bom, gente, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre reta numérica, tá bom? Bom, gente, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre reta numérica, tá bom? A reta numérica, ela não tem apenas esses números naturais que eu marquei aí, né? 0, 1, 2, 3. Tem muitos números aqui entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, ok? Então tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, se eu quero representar o número 0,5, é o mesmo que o quinto risquinho depois do 0. O 0,5 está entre o 0 e o 1, tá? Aqui é o 0,5. 2,1 é o primeiro risquinho depois do 2. Deixa eu puxar uma seta aqui, ó. 2,1, ok? Onde vai estar, então, o meu? Então, 2,1 está entre 3 e 4. E onde vai estar o 8,5? Depois do 8, né? Você conta o quinto risquinho da régua após o número 8. Então, ele fica aqui, ó, no meio do caminho entre o 8 e o 9. Aqui está o 8,5, tá? E é claro que você tem que observar o padrão do exercício. Tem exercício que pula de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10. Então, você tem que observar o padrão da reta numerada, tá? Ou do segmento de reta, seja o que for, tá bom? Então, você olha com calma e você consegue identificar onde vai estar cada número decimal. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham compreendido. Aguardo vocês na próxima aula. Até a próxima!